Oitavos anos, bom dia. Vamos então dar início aí às nossas atividades, né? Fazendo a correção dos exercícios aí do PET. Como são atividades aí com vários subitens, né? É uma semana que está bastante extensa. Eu devo fazer aí para vocês uns 3 vídeos para a gente corrigir aí as atividades do número 1 ao número 5, ok? Então, veja só, a atividade ali número 1, nós temos aqui um produto de fatores iguais, certo? E tá pedindo para nós representarmos esses fatores na forma de potência. Então, já vimos na aula anterior que a potenciação ela está relacionada com a multiplicação, né? É uma via de mão dupla, né? Conforme eu já havia dito. Da multiplicação de fatores iguais, nós vamos para a potência e da potência nós voltamos para a multiplicação. Então, veja só, aqui na letra A, nós temos o fator menos 2 sendo multiplicado 5 vezes. Então, na forma de potência, eu vou representar esse fator menos 2 sendo a base. E a quantidade de vezes que ele foi multiplicado, no caso aqui 5, é o expoente. Então, eu tenho menos 2 elevado à quinta potência. Já vimos que se a base é negativa e o expoente é ímpar, a potência é negativa, né? Então, a gente tem, vamos multiplicar como se não existisse o sinal, que o sinal nós já descobrimos que será negativo. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, resultado, menos 32. Depois, na letra B, o fator aqui é uma fração. 1/7 vezes 1/7 vezes 1/7. Esse fator, ele vai ser a base dentro da potenciação. Quantas vezes ele está sendo multiplicado? 3 vezes. Então, 3 é o expoente. Como é uma fração, existe a obrigatoriedade de você colocar esta fração dentro do parênteses. E o parênteses, ele tem que começar aqui no numerador e terminar lá no denominador. Elevado ao expoente 3, que nós pronunciamos cubo, né? Então, é 1/7 elevado ao cubo. Agora, vamos dar o resultado dessa potência. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1 mesmo. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 343. Na letra C, 81 vezes 81 vezes 81. O fator 81 vai ser a base na potenciação. Quantas vezes ele está sendo multiplicado? 3 vezes. Então, 3 é o expoente. E agora nós temos que fazer 81 vezes 81, o resultado vezes 81, que vai dar 531.441. Na letra D, nós temos menos 10 vezes menos 10. O fator aqui é negativo. A base será negativa. Como ela é negativa, a obrigatoriedade do parênteses. Quantas vezes ela está sendo multiplicada? 2 vezes. Então, expoente 2. Menos 10 elevado ao quadrado. Então, o que nós temos aqui? Menos 10 vezes menos 10 vai dar mais 100. Base negativa com expoente par,
potência positiva. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Base 10. Como ela é positiva, não há necessidade do parênteses. Aí aqui fica sendo opcional. Quantas vezes o 10 está sendo multiplicado? 4 vezes. Então, o expoente aqui, 4. 10 elevado à quarta potência. O expoente aqui diz para nós quantos zeros temos que ter na potência. Então, temos que ter um total de 4 zeros. Se já temos aqui um zero aqui, né, no 10, acrescentamos somente 3. Bom, na atividade agora número 2, está pedindo para a gente calcular aí as potências e, se o resultado for uma fração, transformar em número decimal. Muito bem. Então, menos 10 elevado ao cubo, como a base é negativa e o expoente é ímpar, a potência vai ser negativa. E temos aqui uma potência de base 10. Então, o expoente diz aqui para mim que a minha potência tem que ter 3 zeros. Eu já tenho aqui um zero que acompanha o 1 formando 10, eu só acrescento 2 zeros. Portanto, a minha potência aqui é menos 1000. Na letra B, menos 8 elevado ao quadrado. A base é negativa, o expoente é par, a potência será positiva. Significa, então, que eu tenho aqui menos 8 vezes menos 8, que vai dar exatamente 64, mais 64. Aqui eu tenho 6 elevado ao cubo. Então, 6 elevado ao cubo significa que eu tenho que fazer 6 vezes 6, 36. Vezes 6, 216. Na letra D, a base é negativa, menos 4 elevado à quarta potência. Se a base é negativa e o expoente é par, a potência é positiva. Muito bem, já preocupei com o sinal. Agora, vou preocupar só com a multiplicação do valor absoluto. Então, elevado à quarta potência, eu tenho que fazer 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64, vezes 4, 256. Então, mais 256 ou 256. Quando o número é positivo, não existe a obrigatoriedade de você colocar ali o sinalzinho de mais, porque se ele não aparece, a gente entende que o número é positivo. Agora, na letra E, essa base ela não é negativa. Então, esse sinalzinho de menos aqui eu vou repetir e vou resolver a potência. 2 elevado ao quadrado, 4. Então, o meu resultado aqui é menos 4. Então, se ela fosse negativa, ela estaria dentro do parênteses e aí a potência ali seria positiva. Prestar bastante atenção nessa situação. Aqui eu tenho 10 elevado a menos 3. Já vimos que quando o expoente é negativo, nós temos que inverter a base. 10 é a mesma coisa que 10 sobre 1. Então, invertendo aqui, vai ser o quê? 1/10. Como é fração, ela tem que estar toda dentro do parênteses, elevado ao expoente positivo. Então, toda vez que nós tivermos um expoente negativo, nós temos que inverter aqui a base, tá? É como se aqui o 10 fosse sobre 1, tá? E invertemos. O inverso é trocar o numerador pelo denominador. Então, vai ficar 1/10, 1 sobre 10, dentro do parênteses, elevado ao cubo. Agora, resolvendo a potência, né? Quando a base é 1 elevado a qualquer expoente, a potência é 1. 10 elevado ao cubo.
O expoente determina a quantidade de zeros. Temos que ter 3 zeros na potência. Então, 1000. Agora, 1 milésimo em fração é o mesmo que 0,001 em número decimal. O meu denominador aqui, ó, tendo 3 zeros, diz para mim que depois da vírgula tem que ter 3 algarismos. Como eu só tenho 1, os outros 2 tem que ser 0. 0 elevado à 21ª potência. Toda base 0, né? A potência vai ser 0. Na letra H, menos 45 elevado a 1. Se o expoente aqui é 1, eu vou repetir sempre a minha base, menos 45. 1000 elevado a 0. Já vimos que qualquer número sendo a base diferente de 0 elevado a 0, a potência é 1. Letra J. 1 meio elevado ao cubo. Então, 1 elevado ao cubo, base 1, né? Elevado a qualquer expoente, a potência é 1. E 2 elevado ao cubo significa que é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Agora, 1/8, como é uma fração, eu tenho que dividir o numerador pelo denominador. Fazendo essa divisão, nós vamos encontrar aqui 125 milésimos, que eu represento por 0,125. Na letra K, menos 1 elevado a 55. Se a base é menos 1, ela é negativa, o meu expoente aqui é ímpar, a minha potência vai ser negativa, menos 1. Agora, meio elevado a menos 6. O expoente aqui, ele é negativo, então eu vou inverter isso aqui. Então, vou trocar o numerador pelo denominador. 2 sobre 1 é a mesma coisa que 2. Então, eu vou pôr 2 elevado à 6ª potência, né? O expoente aqui vira positivo. Eu vou multiplicar o 2 6 vezes. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. Menos 5 elevado a menos 2. O expoente aqui é negativo e a base é negativa. A base vai continuar sendo negativa, só vou inverter. É como se o denominador dela fosse igual a 1, certo? Igualzinho lá na letra F. Então, o inverso aqui, ó, vai ser menos 1/5 elevado ao quadrado. Base negativa com expoente par, potência positiva. Então, 1 vezes 1 dá 1 mesmo. 5 vezes 5, 25. 1/25, nós temos que dividir o 1 por 25. E aí vai dar esse número decimal aqui, 4 centésimos, que é igual a 0,04. Agora, temos aqui menos 1/5 elevado a menos 3. A base é negativa e o expoente é negativo. A base vai continuar negativa. O inverso de menos 1/5 vai ser menos 5. E o expoente torna-se positivo, 3. Menos 5 elevado ao cubo. A base é negativa e o expoente é ímpar, a potência vai ser negativa. Então, eu vou fazer 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Resultado, menos 125. E na letra P, nós temos 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Então, esse 10 está sendo multiplicado aqui 4 vezes. A base é 10 e o expoente é
4. 10 elevado à quarta potência. Então, potência de base 10, o expoente diz para mim quantos zeros tem que ter a minha potência. 4 zeros. Se eu já tenho aqui 1, basta eu acrescentar 3. Então, o resultado aqui é 10.000. Ok, gente? Então, espero que vocês tenham entendido e prestar muita atenção. Nunca multiplicar a base pelo expoente. Esse é um dos grandes erros de vocês dentro de potenciação, ok?